pessoas tiveram muito mais liberdade. O crescimento da mulher, o reconhecimento da mulher, né, na igreja é muito antigo, por exemplo. As freiras sempre foram diretoras de colégio. No período em que as mulheres estavam dentro de casa, submissas aos seus maridos, às vezes apanhando, essas religiosas já estavam de um lado para o outro, diretoras de colégio, diretoras de faculdades, todas elas... Salve, salve, galera do Podcast Imperial. E aí, como é que vocês estão? Tô atrapalhando esse vídeo de vocês rapidinho, só para informar, esse aqui é o nosso canal de cortes. Aqui é onde nós separamos os melhores momentos do nosso programa para vocês, sabe? Onde tem os cortes mais interessantes, momentos mais bacanas do nosso podcast, que é de 1 hora mais ou menos. Não esquecendo, galera, rapidinho falar para vocês, pô, o nosso apoia-se lá, R$5 por mês, precisa dar essa moral pra gente, pra ajudar a gente que tá começando aí, né, no podcast, né, no YouTube. E outra coisa, tem um desafio pra vocês, tá? Coisa rápida, hein? Desafio. 2.500 palavras em inglês em 2 meses. Tu consegue decorar, memorizar? Tem um estudo aqui de Harvard que ensina a memorizar um cursinho, 2.500 palavras em 8 semanas de inglês. Promoção, link aqui abaixo. Abraço, galera. Nós tivemos no mundo um acréscimo de 8,1% de católicos no mundo. Por que houve um aumento de católicos no mundo? Por causa do acréscimo de católicos na China, no Vietnã, no Laos, no Extremo Oriente. Isso é uma coisa interessante. Mas na China estava proibido qualquer tipo de religião. É proibido, não era isso, mas as pessoas se convertem e não podem dizer, mas a gente sabe que elas se convertem. Sim, sim. Entendeu? Eu tô falando isso porque ainda tem lugares no mundo que... Tem muitos lugares no mundo que cristianismo, qualquer outro tipo de religião é combatido, né? Principalmente nos países... E tu vê que são países que não se desenvolvem. Eu não tô querendo aqui dizer, a religião... É necessária a religião, mas ela faz parte do desenvolvimento da cultura, da sociedade, entendeu? Do ser humano. Então, geralmente são os países que ficam mais atrasados, assim, entendeu? Não estou dizendo que é só religião, mas a religião é um degrau, é um passo que tem que ser dado, assim. Até por questão de liberdade, sabe? Individual da pessoa. Né? A pessoa tem direito de crer, tem um livre-arbítrio. É interessante, os países cristãos, né, ao longo da história, são os países que mais respeitaram a liberdade. Se você olhar, a Europa, que é cristã, sempre lutou muito pela liberdade, os países do norte da América sempre pela liberdade. Os países que abraçaram o cristianismo, pelo próprio exemplo de Jesus, são países que realmente sempre tiveram, as pessoas tiveram muito mais liberdade. O crescimento da mulher, o reconhecimento da mulher, né, na igreja é muito antigo, por exemplo. As freiras sempre foram diretoras de colégio. No período em que as mulheres estavam dentro de casa, submissas aos seus maridos, às vezes apanhando, essas religiosas já estavam de um lado para o outro, diretoras de colégio, diretoras de faculdades, todas elas formadas, entendeu? Então, ou seja, é bem interessante que a parte religiosa, ela faz parte da vida humana. Tanto é que nos países comunistas, quando eles se abriram como a Rússia, todo mundo quis ser religioso, porque as pessoas, materialmente, eu sei que as coisas são muito importantes e a gente tem que lutar. Todo mundo tem direito a casa, comida, carro, férias, todo mundo tem direito à liberdade de falar aquilo que deseja e ninguém pode maltratar ninguém. Ou seja, e tudo isso é maravilhoso e deve ser, nós devemos lutar por isso, mas também nós devemos respeitar o direito das pessoas de buscar o transcendente. E falo isso como antropólogo, desde os povos mais antigos não existe uma sociedade ao redor da Terra, desde os povos mais primitivos, que não tenha ideia de Deus. Pode ser um Deus material, lua, sol, assim por diante, mas você vê que a transcendência faz parte da nossa vida. Como faz parte da nossa vida o sentir fome para comer, o desejo de sobreviver, de não querer morrer. Sim. Então, são coisas essenciais em nós. Dados de mais de 6.000 anos atrás, o ser humano acharam lá de argila, alguns escritos mais antigos, assim, agora há pouco tempo atrás, já tinha a história de um Deus. O ser humano, a evolução do ser humano já é baseada em uma crença também. Exatamente, é interessante isso. Nós não podemos matar, nós não podemos exigir que ninguém tenha a crença. Nós não podemos exigir que ninguém seja obrigado a pegar essa ou aquela religião. As pessoas são livres para isso. O que nós podemos fazer é fazer uma pregação daquilo que a gente acredita como verdade de fé. Agora, as pessoas são livres para abraçar. Agora, nós não podemos proibir as pessoas de terem suas crenças. Então, isso é fundamental, né? É um direito humano. Como eu não posso impedir que alguém tenha o direito de amar uma outra pessoa, né, de se movimentar dentro da sociedade ou de expressar a sua opinião. Eu posso pensar diferente,
mas eu não posso matar alguém ou proibir alguém de pensar diferente. Então, esse respeito é fundamental. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que vai trocar completamente o assunto. Vocês estão um papo super cabeça aqui. Eu vou cortar.